Fechar nossos olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, não há outro lugar melhor do que estar aqui. Entregamos nosso coração, Pai, a Ti, a nossa vida. Queremos ser transformados por Ti, Deus, nós e nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, foge o nosso caráter. Nos transforma mesmo, Deus. Pede. Dá alegria para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu desejo no nosso coração, Pai, que a gente aprenda mais hoje, saia daqui diferente, Pai. Preparado para o mundo lá fora, Deus. Preparado e armado de vida, Deus. Em nome de Jesus, nós te amamos, Pai. Entregamos o nosso culto a Ti, Deus. Fala conosco, Deus. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo queima tudo em mim, não deixe nada aqui. Acenda o fogo em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho. O amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga. O amor não falha, onde a paz reina, é o Eu trouxe a lenha, eu sou tu tens o fogo que queima tudo em mim. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar.
onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim. Acenda fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. O amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz é... O amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga. O amor não falha, onde a paz reina, é o melhor. Onde o fogo não apaga. Agora, igreja. O amor não falha, onde a paz reina. Aleluia, aplaudir, irmãos. A palavra está com o pastor. Graça e paz, amém, irmãos? É o melhor lugar, né? Como a canção que nós louvamos agora. O melhor, não há melhor lugar. O melhor lugar para nós estarmos. Presença do Senhor, onde o fogo não se apaga. O fogo é o Espírito Santo, irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5. Ou em outra versão, não apagueis o Espírito Santo. Fazendo menção do Espírito Santo como um fogo que queima, que arde dentro de nós, de desejo pelo Senhor, de desejo pelas coisas do Senhor. Então, irmãos, aqui é o lugar onde a chama acende, né? Quando nós estamos para estudar a sua palavra, aprender um pouco mais da sua palavra. E, irmãos, nós estamos estudando dentro do nosso estudo sobre a igreja, né, que é um discipulado muito importante que nós temos feito aqui com a igreja local. E tenho certeza que esse estudo você vai repassar também, você vai poder, né, transmitir o que você tem aprendido aqui para outras pessoas. E automaticamente nós vamos estar, a partir daqui, como Jesus fez com os 12, nós vamos estar estruturando e alimentando, fazendo crescer uma igreja saudável aqui na terra. Então é muito importante que você venha e aprenda
aquilo que nós temos passado aqui, que é aquilo que nós temos estudado. Porque são, irmãos, são pilares, são bases, base do Evangelho, para que nós venhamos a estar firmados na rocha que é Cristo. E dentro desse estudo sobre a igreja, nós estamos estudando a missiologia. Todos nós sabemos que nós fomos comissionados, todo cristão é comissionado a evangelizar. As novas do Evangelho, de Cristo. Falar para as pessoas que o homem pecou, sobre a queda do homem, sobre a redenção por meio de Jesus, né? E que Jesus vai voltar um dia para buscar aqueles que creem nele. E o que eu quero fazer um breve resumo, irmãos, porque acho que a metade não estava aqui na primeira aula, e eu vou fazer um breve resumo aqui para que você entenda, né, aonde nós estamos caminhando, o que é a missiologia, né, o que é missões. Nós vamos entender, porque como toda a palavra de Deus tem sido distorcida, em relação a missões, também esse tema, essa disciplina, né? Então, nós temos que a palavra de Deus em todos os aspectos. E as pessoas têm, as igrejas, os líderes, têm pego as missões e feito de uma ferramenta somente para encher a sua igreja, ou para alavancar o nome daquela igreja, muitas vezes, né? E vários outros aspectos que nós vamos ver também. E a máxima da missão, uma coisa que nós temos que entender, se eu fosse resumir a missiologia aqui, a máxima das missões é o quê? Dar glória para Deus. Dar glória somente a Ele. O soli deu glória, né? Somente glória para Deus. Então, existe a evangelização, as missões, porque o Senhor assim quis fazer, porque Ele queria receber glória da sua criatura. Irmãos, então a primeira coisa que eu quero falar sobre a missiologia é essa dicotomia que nós temos visto nos dias de hoje, que não vem só dos dias de hoje, mas nós vemos isso até pós-reforma, né? Nós vemos isso acontecer. O que é dicotomia? É uma divisão, é uma separação de algo da mesma natureza, sendo separado e fazendo duas coisas distintas. Então eles querem fazer uma dicotomia da teologia, ou seja, do estudo de Deus, com a missiologia, que é fazer missões, que é ser enviado. Querem fazer uma separação. Como eles fazem essa separação? Não levando o fundamento bíblico para missões. Não, mas quando os missionários vão para missões, quando vão, a palavra, ela não é mais o centro ou o fundamento daquela missão, ou o objetivo fundamental daquela missão, né? Aí acaba acontecendo essa dicotomia e uma série de erros, de motivos errados para fazer missões, que nós vamos falar disso também. Vários motivos errados para fazer missões. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é missiologia, o que é missão, para que nós venhamos fazer missões, evangelizar da forma correta, sempre buscando glória para Deus. Esse é o intuito, tá? Nós temos que ter a teologia, porque a teologia, ela nos dá embasamento para a gente fazer missões. Irmãos, eu não sei como que eles conseguem negligenciar a teologia, porque só o livro de Atos, a partir do capítulo 13, é só missão. A carta de Romanos, desde o primeiro capítulo, começa falando de missões. Então, aí você vê realmente
uma dicotomia, querendo separar. Hoje nós olhamos para missões, que é feito no mundo inteiro, até por bases missionárias conhecidas. A primeira abordagem que eles trazem quando vai a um local onde o evangelho não é alcançado, não é a palavra de Deus. Sabe o que é? Ação social. Eles chegam com essa abordagem, uma ação social, um tipo de mini-circo para atrair as pessoas. Não tem nada de errado você fazer isso, somar com a sociedade, porque todos os reformadores e a Bíblia ela aponta para uma transformação não só dentro da igreja, mas na sociedade. Porque, veja só, olha como que é a nossa sociedade hoje. É reflexo da igreja. A culpa é nossa. É reflexo da igreja. Porque se nós falamos aqui que nós somos, 30% de evangélicos no Brasil, como está o Brasil? Enfim, só para nós entendermos. Então, a teologia é a base. É a base para nós executarmos a nossa tarefa, o nosso comissionamento, que nós sabemos, né, que Jesus nos comissionou lá em Mateus 28, lá em Marcos 16, nós vemos também em Atos 1, né, verso 8, nós vemos Jesus enviando os discípulos, né, aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Né? Marcos 16 fala para nós pregarmos a toda a criatura, né? Pregar para todas as pessoas. Criatura é aquele que ainda não é filho, né? Não recebeu a adoção de filho. Então nós não podemos separar essa questão do evangelismo com o embasamento bíblico. É mais do que você dizer Jesus te ama. E o que significa a palavra missiologia? Missiologia vem de duas palavras. Ou seja, você recebe autoridade, é conferida a autoridade de alguém para você fazer algo, um encargo, uma função, uma incumbência, né? Então isso é missio, ou missione. Logia vem de logos do grego, que significa conhecimento, estudo. Então, nesse sentido de estudar o comissionamento de Jesus para nós, o envio. Jesus lá em João 20, ele fala assim: da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Ou seja, na mesma autoridade, a mesma autoridade que eu recebi para pregar o evangelho para vocês aqui na terra, agora eu estou passando essa autoridade para que vocês preguem a outros. Tá? Então eu estudo sobre missões. Isso é missiologia. Nós vamos estudar, irmãos, eu estou resumindo bastante aqui, mas nós vamos estudar alguns tópicos que são importantes aqui nessa disciplina. Na aula passada nós estudamos sobre a perspectiva teológica. Qual é o conceito teológico de missões? Estudando a Bíblia, o que você entende? Qual é a natureza da missão? Qual é a essência da missão? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, porque senão você pensa assim que todo mundo pensa, eu já pensei também, que missão é porque você faz missão, você evangeliza porque Deus quer salvar as pessoas. Na Bíblia tem isso. Ele, lá em 2 Pedro 3,9, fala que o Senhor tem sido longânimo para que ninguém venha se perder. Ele quer que todo mundo se salve. Mas esse não é o centro. Né? Esse não é o centro das missões. O centro das missões é exaltar e glorificar o nome do Criador.
exaltar a sua soberania, o seu grande amor. Tanto que nós vemos lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então a glória é para quem? Então quando nós fazemos missões é de nós para Deus. Nós fazemos missões, nós alcançamos mais vidas, nós trazemos mais vidas para reconhecer Jesus, para dar glória para Ele. Esse é o intuito. Mas veja só como que é hoje. As pessoas vão evangelizar para trazer, até vão evangelizar em outros países para agregar para a sua igreja local, a placa da igreja. Vamos colocar assim, trazer mais status para aquela igreja. Eu tenho base na África, eu tenho base lá na China, eu tenho... Enfim, nós vemos que em muitos lugares é isso que acontece, irmãos. Por quê? Porque não há um estudo sobre a missologia, porque não entendem o que é, qual é o conceito. E nós vamos estudar também a perspectiva cultural, que é muito importante também. Nós falamos na aula passada como Paulo, em Atos 17, se eu não me engano. Em Atos 17, ele chega em Atenas. Nós sabemos que a cidade tem aquele, como que se diz? Me fugiu, Coliseu, tudo aquele onde tem os Jogos Olímpicos, E ele chega naquele lugar, vê muitos deuses gregos e ele vê uma inscrição ali ao Deus desconhecido e ele utiliza aquele Deus, ou aquela inscrição de um Deus para pregar sobre o Deus verdadeiro, que não tem imagem, que é espírito, e aqueles que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade. A pregação do evangelho. E através daquilo lá ele discorre todo o evangelho, irmãos. Então nós temos que respeitar uma cultura, sabe por quê? Porque às vezes eu não vou nem longe, eu não vou nem falar de uma cultura de outro país. Talvez você entre numa casa para evangelizar, em um lugar, e ali eles têm alguns costumes que você precisa respeitar, que você precisa respeitar aqueles costumes e encontrar uma outra forma de falar, para que não venha ferir. Como nós vamos evangelizar, um exemplo, um árabe? Aqui na cidade. Pois é difícil, irmãos? Até existem dados aí que falam que para você evangelizar um muçulmano é de 5 a 10 anos. Aula passada, que eu tive uma gafe aí com um muçulmano, eu fui cumprimentá-lo, ele foi comprar comigo, eu fui cumprimentá-lo, eu falei shalom, em vez de falar salam aleikum. E ali acabou, irmãos, acabou. Os três fecharam a cara e acabou. Acabou. Você entendeu? Nem o evangelho foi suficiente naquele momento. Ali, o que acontece? Por eu não me atentar muito na cultura, eu usei uma expressão que é do inimigo do muçulmano ou do árabe, que é o judeu. Eles não falam essa prática de expressar shalom, eles falam salam aleikum. Então, engraçado, irmão, mas na hora não foi engraçado, não. Achei de bom, não, aí acabou, Não consegui. E olha aqui, eu vou falar para você, se eu vendesse uma vez para ele, eu ia vender bastante. Porque depois ele abriu um negócio ali no centro mesmo de
de trocar óleo, de auto center, um monte de coisa lá. Eu acho que era mais para lavagem de dinheiro do que... Mas tinha dinheiro ali. E eu não consegui, irmãos, porque nós temos que... Depois que você conseguir pregar o evangelho, aí a gente pode desconstruir a cultura. Aqui, uma cultura que possa ferir, né, o evangelho. Agora, se não ferir, não tem problema. Então, é uma perspectiva cultural, perspectiva urbana também. Nós temos que entender, o pastor deu um exemplo aqui, né, muito interessante, de célula. De célula. Né? Lá no Nordeste, célula bombou. Por quê? Lá o pessoal é muito receptivo, o pessoal gosta de pegar, gosta de abraçar, gosta, não, vem tomar... Você está passando de viagem lá, já está chamando você para tomar um café na casa dele, nem te conhece. Olha a cultura. Claro que célula vai dar certo, em casa, culto no lar. Aí é um passo para a pessoa ir para a igreja. Mas para pensar num contexto de uma grande metrópole, São Paulo, né, Curitiba, até Maringá, irmãos, até Maringá. Até Paranavaí tem bairro que você mora, onde Juliano mora, que é bairro de rico. Onde Juliano mora, você não vê nem o vizinho. Parece que não mora ninguém naquelas mansões lá. É. Você só vê o Juliano lavando a área, a calçada lá, que a Camila mandou, mas agora o resto dos vizinhos você não vê ninguém. Os gritos das crianças, você não vê ninguém. Pastor, não desconcentre eu aqui não. Irmãos, então nós temos que ter sabedoria nessa área. Eu só estou dando uma pincelada, nós vamos entrar nesses assuntos, vai ser bacana, vai ser interessante. Mais 12 é para voltar. Está morto. Depende, a gente tem que saber disso daí, quando a gente vai evangelizar. Nós temos que saber. Né? Então, o que acontece? Às vezes, nós vemos... existem escolas de missões que o pessoal tem várias oficinas que eles fazem. Várias oficinas, tem de tudo, de teatro, tem de tudo você pensar. Só que, irmãos, tem coisas ali, tem lugares que eles não vão aplicar aquilo ali. Não vai conseguir aplicar. Entendeu? É importante, aquilo ali é importante para agregar. Você pode agregar aquilo lá, mas aquilo ali não é o fundamento da missiologia. Aquilo ali não é fundamento. E aí, quando nós olhamos hoje para missões, para as escolas missionárias, não estou generalizando, né? Mas a maioria. Quando nós olhamos, nós vemos que parece que isso é fundamento, porque é dado mais importância a esse preparo, você saber fazer malabarismo, sei lá, alguma coisa assim, ser especializado em alguma arte, né? Do que a própria palavra de Deus, irmãos. Do que a própria palavra de Deus. Isso é a dicotomia que nós estamos falando aqui. Né? A palavra de Deus tem que ir na frente. A palavra de Deus tem que ir na frente. Se der para agregar outra coisa, se for possível, igual... nós não vemos na Bíblia Filipe distribuindo, porque ele era um diácono. E ele servia as viúvas. Ele era um dos 7 diáconos, lá de Atos 6. Você não vê ele distribuindo cesta básica para depois pregar o evangelho, para as pessoas se converterem. Você vê ele pregando o evangelho, fazendo sinais e maravilhas, o povo se convertendo, sendo batizado e seguindo ele. Depois os discípulos ficam sabendo disso, lá de Jerusalém, enviam Pedro e João, e ali eles ensinam o caminho do Senhor de forma mais excelente, por meio do Espírito Santo. Então, nós temos que entender e ter estratégias teológicas aqui para
o evangelismo que a gente chama de missões urbanas. Uma perspectiva bíblica, né, irmãos? Aqui nós vamos estudar de maneira panorâmica, ou seja, a Bíblia toda, Velho e Novo Testamento, né, ver uma perspectiva bíblica, bases bíblicas para a gente fazer missões. É isso que tem que permear as nossas estratégias, a nossa motivação tem que vir da palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que é o dono dessa missão, né? E a perspectiva histórica, é muito interessante você, a partir dos discípulos, passar de geração em geração, mas aí só ia ficar aquele povinho, não. Né? Eles fizeram missões, eles evangelizaram, eles foram espalhados, na perseguição eles foram espalhados ali para longe, toda a Ásia, África, eles foram espalhados para todos os lugares e fizeram missões. Você vê que eles foram, entre aspas, vamos colocar assim, obrigados a fazer missões, foram de uma forma mais de uma forma mais forte assim, expulsos ou impelidos a evangelizar, porque eles tiveram que fugir de Jerusalém. Quem ficou foi só os apóstolos, só ficou os 11. O resto foi tudo espalhado depois da morte de Estevão, um dos diáconos, né? Foi todo mundo espalhado. Então, essa parte histórica, depois a gente vai ver como os reformadores trataram a missiologia. Ali vai nascer essa disciplina, esse estudo mais apurado, né, da missão. Eles começaram a elaborar realmente um estudo, né, porque, irmãos, olha, na época da Reforma, foram enviados muitos missionários, muitos da Holanda, ali em toda a Europa. A gente está até falando na aula passada, que é importante relembrar, a Europa foi um celeiro de evangelho. Calvino, Zwinglio, nós vamos ver tantos reformadores ali, e tantos missionários que foram enviados ali, e plantaram igrejas, muitas igrejas, até chegar até nós. Então, a gente vê essa parte histórica, como que eles agiram, como que eles foram obtendo estratégias para evangelizar naquele tempo, em países diferentes, na Holanda, né? A primeira, você vê, na Reforma Protestante, a forma de missões, a primeira forma de missões que aparece para outras línguas, para que outros venham a aprender a palavra, isso foi missões, né? Irmãos, ali naquele tempo, ali no século XVI, mas acho que foi só se eu não me lembro, na Holanda e na Inglaterra, se eu não me lembro, foi 88, como se diz, que publicam a Bíblia, como que fala? Hã? Que fazem edição, como que chama? Não, a indústria que faz a edição da Bíblia. Hã? Gráfica, isso, 88 gráficas, ó. E ó, irmãos, publicando Bíblia, fazendo Bíblia, muito, sabe? Sem parar. E isso, ó, para você ver, contra rei, né, Felipe I. Só que é interessante, nós vamos ver como é interessante como o evangelho expandiu, irmãos, a ponto de do parlamento inglês tem a maioria cristãos. Sim, foi uma missão, facilitou muito para a gente. Falam que foram alguns monges que fizeram
essa parte dos capítulos e versículos. Mas o que acontece? Essa parte histórica é muito importante, porque nós vemos a dedicação, homens e mulheres aí morreram para que o evangelho chegasse até nós da forma que é hoje. Tá? Nós citamos um missiólogo aqui que eu falei Kuyper, mas Kuyper, pode ser, tanto faz, como você quiser pronunciar. Um dos precursores, né, da missiologia, ele disse assim, como pode a igreja ser o que deve ser e fazer o que deve fazer se não tiver uma clara compreensão acerca do seu propósito na sociedade e no mundo? Ou seja, ele está falando do propósito de pregar o evangelho. Entender, né, como nós, como igreja, devemos ser, ou seja, se portar na sociedade e o que nós devemos ser na sociedade, como cristãos que somos. Né? Se a gente não entender esse propósito, esse nosso propósito na sociedade e no mundo, né, como nós podemos avançar? Como nós podemos dizer que nós somos igreja? Então nós precisamos entender. E o texto base aqui é o que nós falamos, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 14 a 18 e Atos 1, 8. Uma pergunta que nós temos que fazer: o que é a missão? Qual é a sua natureza? Quais os objetivos das missões cristãs? E quando nós pensamos nisso, também em missões, nós entendemos uma coisa, irmãos, que hoje se confunde muito, hoje se distorce muito, que é o título de apóstolo. Apóstolos do grego significa enviado. Significa enviado, mensageiro. Paulo, eu vou ler aqui Romanos 1, 5, eu pedi para o pastor abrir. Romanos 1, eu acho que é o 5, deixa eu pegar aqui, senão eu não anotei. Mas eu acho que é 1, 5 mesmo, vamos ver. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Olha só, o que a gente recebe da parte de Deus, Paulo está falando? Graça e apostolado. Quem evangeliza, quem faz missões é apóstolo. Apóstolo é um plantador de igreja, um evangelizador. Talvez, nós falamos isso, talvez alguns de nós vamos ser enviados, até mesmo para essa igreja local. Você vai sentir esse chamado para ir para fora e, de repente, nós vamos, sei lá, uma direção do Espírito Santo, tem um lugar para ser alcançado lá. Quem que nós vamos enviar? Vamos enviar o Cristiano e a Bruna. E aí o Cristiano e a Bruna vão orar também, o Espírito Santo vai confirmar, né? E então eles vão ser enviados. Porque tem aquele que envia e aquele que é enviado. Lá em Romanos 10, vamos ver lá em Romanos 10, 15. Olha lá, e como pregarão se não forem enviados? Não vê antes o 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, tem quem envie e tem quem é enviado. Assim funciona a missão. Nós vamos ver isso aí em Atos capítulo 13, né, irmãos? Nós vamos ver a igreja de Antioquia, uma igreja que estava bombando, irmãos, bombando. Eles estavam em jejum e oração, a Bíblia fala. Eles estavam em jejum e oração. Então, eles decidem enviar Barnabé e Paulo para missões. Ali
naquele tempo a gente não sabe, para você ver, se tinha algum planejamento, vocês vão passar por aqui, né? Mas nós vemos que talvez tinha um planejamento, né? Mas foi frustrado pelo Espírito Santo. Não estou falando que não tem que ter um planejamento, tá, irmãos? Mas o Espírito Santo é quem direciona isso. Se nós formos de acordo com aquilo que nós achamos, ou seja, não, lá está precisando. Não, a África está precisando evangelizar. Tal lugar está precisando. Muitas vezes nós vamos errar. Nós temos que estar em sintonia para ir onde o Espírito Santo quer que nós chegamos, alcançamos. Por quê? Porque Paulo vai e ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impede ele de ir para a Ásia. Vamos lá, vou correr aqui nessa introdução que já ficou longa, porque é bastante coisa, né, irmãos? Vou pegar algo de mais... Nós tínhamos parado aqui, irmãos. Eu ia passar um conceito de missões dos reformadores, né? Que está lá na Confissão de Fé de Westminster, tá? É o que eu falei há pouco sobre o parlamento inglês, né? A maioria era de puritanos, né? A maioria era de puritanos. Então esse parlamento inglês, a Inglaterra estava numa guerra civil, irmãos, uma guerra civil, e muito por conta de religião. Veja que nós também não estamos longe, né, disso daí. É que os tempos são outros hoje. Hoje tem muito mais informação, hoje tem, entre aspas, ONU, os direitos humanos. Naquela época não tinha essas coisas. Mas, por causa de religião, ou seja, por causa desse império papal, a Igreja Católica querendo dominar as pessoas, houve uma guerra civil. Eles estavam em guerra civil. E aí, o que acontece? Olha só, o parlamento inglês convocou uma assembleia, irmãos. Convocou uma assembleia para decidir sobre a fé das pessoas. E aí, foi convocado em 1643 pelo parlamento inglês, a Assembleia de Westminster. E demorou, irmãos, aí, foi 6 anos aí fazendo a elaboração da fé reformada. 6 anos aí redigindo, alinhando, para que a igreja tivesse liberdade. Você vê? Eles tiveram que buscar esse tipo de liberdade, ou esse tipo de direito de ser cristãos, ou de professar sua fé na política. E eles tinham força, irmãos. Sabe por quê? Porque eram homens e mulheres que viviam realmente o que pregavam. Eles, como eu disse, mesmo com ordem de Felipe I para não publicar Bíblias, eles continuavam publicando. Sabe por quê? Mas eles não estão indo contra a autoridade? Lá em Romanos não fala que nós temos que ser sujeitos a toda a autoridade instituída por Deus? Mas em Atos 4, Pedro também diz que importa primeiramente obedecer a Deus, depois aos homens. Primeiramente a Deus e depois aos homens. Então, quando a lei vem contra a lei de Deus, a vontade de Deus, nós temos que ser os primeiros a bater o pé, irmãos. Os primeiros a bater o pé. E aqui no caso, o povo não queria que as pessoas lessem Bíblia. É a mesma coisa. Se vingasse uma lei aqui, protocolasse uma lei, não, ninguém mais pode ler a Bíblia. Ou não pode-se mais... nenhuma pessoa ou indivíduo pode portar uma Bíblia. Você ia deixar de portar ou de dar uma Bíblia para alguém se você tem mais de uma? Não.
Então é mais ou menos assim. E aí eu quero ler um dos pontos que foi tratado, que tem a ver com a missiologia, que foi tratado naquela Assembleia de Westminster. Nós já estamos falando um pouquinho da parte histórica, para a gente entender um pouquinho. Olha só o que os reformadores elaboraram. Em seu amor infinito e perfeito, e tendo provido no pacto da graça, pela mediação e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, um caminho de vida e salvação suficiente e adaptado a toda a raça humana, decaída como está. Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada no Evangelho. Irmãos, por que você acha que eles colocaram isso aqui na confissão de fé de Westminster? Por que eles estão falando aqui da salvação pela graça? Porque a Igreja Católica cobrava indulgência. Para ser salvo tinha que comprar um pedacinho do céu. Por que eles falam toda a raça humana? Aqui fala, Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada no Evangelho. Por quê? Porque naquela época a igreja condenava muitas pessoas. Tinha os inquiridores. Lembra da Inquisição? Tinha os inquiridores. E assim, para você, principalmente mulher, né? Para você ser colocado como uma bruxa, e eles mesmos, a igreja te condenar ao inferno, te queimar viva, era só você escrever com a mão esquerda. O canhoto, coitado, o canhoto sofria, que era bruxaria ser canhoto. Então, muitas coisas, muito misticismo, muita coisa era ensinado naquela época, e aqui os reformadores estão desconstruindo isso, dando liberdade para todas as pessoas por meio da palavra de Deus. Nós temos vários textos aqui, João 3,16, que nós já falamos. Vamos ler 1 Timóteo 4,10. 1 Timóteo 4,10. Vai dizer assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então a salvação é para todos os homens. Atos 4,12. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por que essa referência que os reformadores colocaram na confissão de fé? Por que esse tipo de referência? Está falando que não há outro nome. Por quê? Porque existiam uma idolatria, papado, né? Nós sabemos disso. Então, eles estavam aqui fundamentando na palavra de Deus as petições deles. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, fazendo ali uma distinção entre dois caminhos que o homem tem a escolha de fazer: Jesus e a vida, ou sem Jesus. Outra parte da confissão de fé, que diz assim, as Escrituras nos asseguram que os que ouvem o Evangelho e aceitam imediatamente os seus misericordiosos oferecimentos gozam os eternos benefícios da salvação. Porém, os que continuam impenitentes e incrédulos agravam a sua falta e são os únicos culpados pela sua perdição. Olha só, irmão, colocando a responsabilidade no homem, né? Colocando
não jogando a responsabilidade para o Senhor, somente para o Senhor sobre a salvação, mas do homem de crer em Jesus. Nós falamos também sobre os Estados Unidos ser fundado, né, ser colonizado, fundado pelos puritanos, né, por homens e mulheres reformados ali que fizeram nascer esse grande país, né, que é os Estados Unidos, essa potência que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos só é a potência que é hoje, irmãos, porque por muito tempo, na Constituição, era levado a sério a Bíblia nas escolas. Hoje, zero. Hoje não tem mais essa... Mas existiu uma época, vamos colocar, sei lá, de 2000 para trás, que eu sei, que tinha Bíblia na escola. Tinha estudo bíblico na escola, de verdade mesmo. Várias escolas cristãs também, universidades cristãs que hoje, irmãos, vocês forem ver a realidade das universidades hoje, as famosas cristãs, meu Deus, irmãos, misericórdia, misericórdia, o que se transformou, irmãos, o que se transformou. Mas já foram universidades assim que influenciaram muita gente, que dali saíram teólogos assim, extraordinários, homens de Deus mesmo, homens de Deus. E hoje nós estamos nisso. João 5:24, para embasar essa questão da escolha do ser humano, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, a pessoa, mas passou da morte para a vida. Mesmo João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a fé salvadora não é um dom do evangelista. Nós vemos aí, né, irmãos? A fé salvadora, aquilo que salva o homem, né? Por isso que a gente, muitas vezes, de forma errônea, a gente fala assim, não, eu ganhei aquela alma para Jesus. Não, mas não fomos nós, irmãos. Nós só pregamos o evangelho. Nós somos os apóstolos, os enviados. Nós somos os missionários que pregamos o evangelho. Mas quem convenceu, quem transformou, quem regenerou aquela pessoa foi o Espírito Santo. Nós não conseguimos por nós mesmos ganhar ninguém para Jesus. Nós não conseguimos ganhar ninguém. Porque a fé, nós sabemos em Efésios 2:8, né, a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso aí a palavra vai dizer, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vem de Deus. A fé salvadora vem de Deus. Olha lá, conceituando a evangelização. Vamos dar uma olhadinha aqui num conceito de evangelismo. A maioria dos missiólogos sustentam a visão que evangelização é indispensável, é um indispensável componente da missão da igreja. Evangelização refere-se ao específico processo de espalhar as boas novas acerca de Jesus Cristo como a salvação de Deus aos povos. Evangelizar é espalhar as boas novas que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou da morte, segundo as Escrituras, e que agora Ele concede perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo para todos que se arrependerem e creem. Portanto, a evangelização é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e Senhor, como o propósito de persuadir as pessoas a vir a Ele pessoalmente e assim ser reconciliado com Deus. Jesus continua ainda convidando a todos para segui-lo, negar a si mesmos, tomar a sua cruz, identificar a si mesmo com a comunidade dos remidos. Olha só o conceito. Vamos aqui
resumir, sumariar aqui o conceito de evangelismo. O resultado do evangelismo inclui obediência a Cristo, incorporação na vida da igreja, ou seja, viver em comunhão, e a responsabilidade no serviço ao mundo, o serviço prestado ao mundo. Lembra que nós somos despenseiros da palavra? Então nós temos que obedecer a Cristo. Primeira coisa que nós fazemos quando nós se arrependemos, primeira ação, quando nós entendemos que nós somos pecadores e precisamos de Jesus, é obediência a Ele. Nós temos que obedecer os seus mandamentos. E o que ele fala? Ide pregar o evangelho a todas as nações. Então, nós obedecemos, depois, automaticamente, nós somos incluídos na vida da igreja, ou seja, nós temos comunhão, nós estamos sendo edificados como igreja, uns com os outros, e amadurecemos, irmãos, ao ponto de entender a nossa responsabilidade aqui nessa terra, ou seja, o nosso propósito aqui nessa terra. O nosso propósito aqui nessa terra não está limitado só à nossa salvação. Porque aquele que um dia recebeu a salvação, quer transmitir aos outros essa mesma salvação. Você entende que isso é um só movimento? É um só movimento de Deus. Você é salvo e transmite a salvação. Não tem como você ser salvo e ficar só com aquilo só para você. Ou seja, não tem como um cristão não ser um missionário. A frase que eu gosto é que todo aquele que tem Cristo no coração é um missionário. E todo aquele que não tem Cristo é um campo missionário. Então, irmãos, essa ação de Deus, Ele salva para que nós venhamos a transmitir as suas boas novas. Transmitir o seu amor, o seu poder, o seu cuidado com os homens, a sua redenção para os homens, a sua ação de promover paz entre Deus e os homens, porque nós éramos inimigos. Esse é o conceito. Glorificar a Deus, né? Tem. O evangelho não é entregado à cesta básica. Não é que nós não vamos fazer ação social. Isso faz parte da piedade da vida cristã, tá, irmãos? Isso faz parte da vida cristã. Tá? Mas o que acontece hoje é que nós temos que desconstruir que esse não é o carro-chefe. Quando nós colocamos ação social ou qualquer outra coisa na frente da transformação de vidas que só vem por meio da palavra pregada, do anúncio das boas novas, nós estamos, irmãos, nós estamos negligenciando
o fundamento da missão, a natureza da missão, a essência da missão. Por isso que as missões estão como estão hoje. A estratégia hoje não vem de uma motivação de glorificar a Deus. A estratégia hoje vem só de agregar para aquela igreja local, para aquela comunidade, trazer status. Então, esquentar o dinheiro também. Então, irmãos, porque veja só, você vê Paulo ficando rico com missões, e ele fez missões, hein? Foi mais de 15, 20 anos fazendo missões, irmãos, o apóstolo Paulo. A igreja. Ele queria fazer o nome do Senhor conhecido em todos os lugares. Ele não media esforços, né? E aí você olha para a Bíblia e você vê o Paulo fazendo um monte de ação social. Ele faz. Ele tem aquele recolhimento para a igreja pobre de Jerusalém, passando momentos de dificuldades, coisas específicas. Mas você não vê ele promovendo, porque naquela época ele poderia promover, sabe o quê? Debates. Porque assim, todo missionário, nós vamos entrar nisso aí, todo missionário tem que ser um apologista ou um apologeta. Sabe por quê? Quando você vai pregar em algum lugar ou vai evangelizar para alguma pessoa, você tem que saber defender o evangelho. Porque você vai encontrar pessoas de outras religiões ou com outros conceitos. Como que você vai provar ou persuadir aquela pessoa de que ela precisa de Cristo? Aí ela começa a falar lá da religião dela e você não tem base nenhuma. Então você vai ver que o missionário, ele é um apologista, ele defende o evangelho. Ele está preparado para defender o evangelho. Para a gente encerrar aqui, quero falar sobre alguns motivos para nós fazermos missões. Por que que nós devemos fazer missões? Por quê? E por quê? E motivos por motivos que nós não devemos fazer missões. Olha só, motivos errados. Devemos admitir que sempre houve pessoas que ingressaram no trabalho do Senhor por razões equivocadas. Até os missionários que têm os motivos corretos podem cometer erros. Veja só. Isso aí nós vemos até dentro da igreja, né, irmãos? Pessoas com motivos errados de fazer a obra do Senhor. Tem gente que nem tem o dom para ministrar louvor ou para cantar, e quer cantar. Mas por quê? Porque ele quer aparecer. Porque aqui é mais visível, ele quer estar aqui em cima. Motivo errado. Da mesma forma acontece com missionários, irmãos. Irmãos, eu conheço vários missionários, e alguns eu sei que entrou de forma errada. Bases missionárias para estudar, enfim. Sabe por quê? Porque muitos entraram para essas bases missionárias só para viajar o mundo, achando que ia viajar o mundo. Muitos deles, assim, pode perceber, muitos deles são meio doidão, sabe? São meio doidão, assim, com tatuagem, com cabelão, com jeito meio doido, meio revoltado. Aí aproveita, tem uma base missionária lá, eu vou lá me inscrever e vou fazer missões. Porque ele quer rodar o mundo, ele está com a intenção errada. Talvez isso aconteceu lá em Atos 13. Talvez isso aconteceu com João Marcos. João Marcos, ele chega ali na Panfilha, ele volta para trás. Ele não segue a viagem com Paulo. Depois a gente vai saber que depois deu até briga em Atos 16, Paulo e Barnabé, porque depois ainda Barnabé queria levar seu sobrinho ainda, João Marcos, na viagem. Paulo falou, não vai levar não. Aquela vez lá ele deixou a gente na mão. Por quê? Talvez Paulo identificou um motivo errado em Marcos. Mas depois ele fala, não, manda vir João Marcos, que ele me é útil na obra do Senhor. Já estava com a motivação correta. Olha só, motivos errados. O desejo de ser admirado e louvado por outros. Irmãos, hoje, estou trazendo uma realidade aqui das missões contemporâneas. Hoje nós vemos missionários
querendo ir para um país para depois voltar com status. Ó, acabei de voltar da África. Chega até com peitão estufado, né? Sou missionário. Foi para a África, né? Então, como o pastor falou, não tem muito a ver com você ir só para ir para outro país, né? Tem alguns que vão, mas tem outros que vão fazer missões aqui, ó. Tem um bairro ali, sei lá, que ainda não foi alcançado. Precisa ser pregado o evangelho. Não tem igreja evangélica ali naquele bairro, um exemplo. Né? É lá que nós vamos lá naquele bairro, vamos evangelizar, vamos ver a realidade e ver se convém que nós venhamos implantar uma igreja naquele bairro. Aqui no Oásis, praticamente não tinha igreja. Né? É aquele no Morumbi que é mais próximo, né? Aqui, mas praticamente não tinha igreja. De repente, né? Nós viemos para cá, tem outras igrejas também aí agora. Então é assim que funciona. Nós não podemos ter o desejo de ser louvado pelos outros, ou querer atrair algum tipo de admiração para nós. A busca por autorrealização sem levar em consideração o esvaziar-se a si mesmo. Irmãos, missões não é para você ganhar status, ganhar dinheiro, ganhar experiência, aprender línguas. Não é para isso. Missões é para você servir aquelas pessoas, é para você se doar a ponto daquelas pessoas se entregarem para Jesus. Paulo se gastava, ele falava, ó, eu não sei se é melhor eu ir ou se eu ficar, porque eu morrer é lucro. Mas, pensando bem, Paulo fala, é melhor que eu fique aqui por causa de você. Então, é para se esvaziar, se gastar, servir. 3, a terceira motivação errada, busca por aventura e excitação. Isso aí tem muito, irmãos, no campo missionário. Um monte de aventureiro, irmãos. Vou me aventurar. Mas eu conheço vários, irmãos. Porque assim, você falar para ele, você não quer fazer missões urbanas aqui na cidade, ali na Vila Operária, ali ou na Lagoa dos Búfalos, ali, você não quer fazer missões ali, não? Não quer. Mas se falar que é para viajar, ele quer. Porque ele quer aventura, ele é solteiro, entendeu? Isso aí tem muito, irmãos. Tem muito. Então, por isso nós temos que desconstruir. A ambição em expandir a glória e a influência de uma igreja, uma denominação em particular, ou mesmo de um país. Isso aí também acontece, irmãos. Denominações que investem em missões para poder, na verdade, expandir a própria denominação. Né? Porque você não vê ela investindo em outras missões que já existem. Né? Outras bases missionárias que existem, eles não querem investir. Eles querem investir só se for na denominação deles. Então, nós já vemos que a motivação está errada. A esperança de sucesso profissional após um curto período de serviço missionário. Né? O missionário vai lá, faz uma viaginha ali no Paraguai, bate 3 meses ali e volta, né? E depois já acha que é um missiólogo, ele já pode plantar uma igreja, já ser o pastor daquela igreja, enfim. Isso aí nós vemos também. A culpa e o anseio pela paz com Deus por meio do serviço missionário. Existe também essa questão, e muitos não entendem, irmãos, eu falo isso por experiência própria. Né, de estar em igrejas e o pessoal fazer apelo missionário, e aí aquele monte de gente na frente, eu quero ser missionário. Fazia missões urbanas, eu olhava assim, eu nem ia lá na frente, irmãos, porque eu falava, meu Deus. Aí sabe quando o Espírito Santo ficava testificando assim, ó? Não tem um missionário ali, não tem nenhum que entendeu. Só foi ali na frente, mas não tem nenhum que entendeu o que é. Tá? Então, a pessoa ela tem um anseio assim, eu vou agradar a Deus se eu fizer isso. E ela não tem esse perfil, não tem o chamado para ser enviado, ela não tem o preparo. Mas ela quer, de alguma forma, por algo que ela não faz já para o Senhor, que ela já poderia estar fazendo, ela, não, eu vou para essa empreitada. Eu vou assumir essa empreitada. Eu vou lá para o Cazaquistão.
Vou lá para o Afeganistão. E não é isso, essa não é a motivação errada. Tá? Essa é a motivação errada. Motivos corretos. Os motivos corretos para missões são ensinados na palavra de Deus e aplicados nos corações dos crentes por meio do Espírito Santo. Então nós sabemos que a motivação correta tem que vir do Espírito Santo, igual em Atos 13, igual na igreja de Antioquia. O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para isso. Não foi toda a igreja, foi só Paulo e Barnabé. Separaram para evangelizar. E olha só, irmãos, evangelizaram 4 continentes, irmãos. Europa, Ásia, Acaia e Macedônia. Você imagina, né? Que avivamento. Então aqui, ó, a motivação correta. O desejo de que Deus seja adorado e sua glória conhecida entre todos os povos da terra. Essa é a primeira motivação correta. Tem que existir o desejo, irmãos, da nossa parte, de que o nome do Senhor seja conhecido, que Ele seja glorificado. Irmãos, quando eu ia evangelizar no terminal rodoviário ou no Hotel Estoril, irmãos, pessoas para me oferecer, irmãos, que eu tinha que dar. Dava uma roupa hoje, o mendigo já não estava com a roupa amanhã. A mesma roupa que você deu no mesmo dia. Sei lá o que ele fez com aquela roupa, não dá nem para entender. Ou já estava tudo bagaçada, já, tudo regaçado, que nem um trapo velho. Uma vez eu dei uma camisa minha, irmãos, do Japão, que eu trouxe de marca. Meu Deus do céu. Sei lá se foi do Espírito Santo ou se eu estava com essa culpa aqui, ó. Porque... Irmãos do céu, mas também eu não liguei não, acho que eu já estava meio consciente que não ia durar aquela camisa. Mandei uma camisa mas tão bonita para o seu Aparecido, que depois, mas no outro dia já não estava mais com ela. Mas assim, quando você... prova se realmente o seu desejo é que o nome do Senhor seja glorificado. Agora é fácil você evangelizar onde aquilo vai te trazer algum benefício, né? Agora, que benefício eu podia receber ali de idosos aposentados ali, que a aposentadoria só dava para pagar o hotel ali, que já é incluso a comida, tudo, não sobrava mais nada, nem para remédio sobrava. Né? Então, a gente que se doava e se esmerava em explicar a palavra para aquelas pessoas simples. A glória de Deus diz respeito a tudo que foi revelado sobre ele. Seu nome, sua santidade, seu poder, seu amor por meio de Jesus Cristo, sua misericórdia, sua graça e sua justiça. Entretanto, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo não adoram o verdadeiro Deus. Este pensamento é que inspira os missionários. Eles sentem uma divina compulsão em pregar o evangelho. Vamos abrir 1 Coríntios 9, a partir do 16. 1 Coríntios 9, a partir de 16. Olha o que Paulo fala. Ó. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Você vê que não tem para onde ele fugir, né? Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Olha só, a visão, irmãos, olha a essência da missão, ou olha o coração de um missionário. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Esse texto que todo mundo distorce, né? Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim
de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse é o coração missionário. Esse é a verdadeira motivação, irmãos. Paulo se doava, independente da situação. Ele se doava para que as pessoas recebessem o Evangelho. Não é que você vê que ele vivia sem lei, para com aqueles que eram sem lei, aqueles que eram da liberdade ou da libertinagem. Não, ele estava sob a lei de Cristo. Mas a vida daquelas pessoas não era um empecilho, o tipo de vida que elas tinham não era um empecilho para pregar o Evangelho. Não era, e assim não pode ser para nós. Muitos distorcem esse texto. 3. O desejo ardente de usar todos os meios legítimos para salvar os perdidos e ganhar não crentes para a fé em Cristo. A paixão missionária pela glória de Deus é acompanhada pela paixão pelas pessoas que por ignorância e descrença estão morrendo em seus pecados. A preocupação de que as igrejas cresçam e se multipliquem e de que o reino de Cristo seja estendido por meio de palavras e ações que proclamem a compaixão e a justiça de Cristo a um mundo de sofrimento e injustiça. Irmãos, o desejo que nós temos que ter no coração é que as pessoas, elas venham sair dessa vida de sofrimento e injustiça que elas estão quando elas estão longe de Cristo. Porque é uma vida de miséria, irmãos. Uma vida baseada somente nessa vida terrena. É uma vida de miséria. E essas pessoas, elas vivem, até no nosso meio cristão, nós vivemos como se fosse somente esse tempo terreno e não tivesse a vida vindoura. E por isso essas pessoas são ignorantes e descrentes, porque o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé no Cristo que morreu e que ressuscitou e que voltará para nos buscar. Essa é a nossa fé. Então, irmãos, nós temos essa preocupação que a igreja avance. Quem não quer que a nossa igreja local cresça? Nós queremos, não porque vai entrar mais dízimo e oferta. De forma nenhuma, irmãos, porque nós estamos aqui há alguns anos e Deus tem suprido as necessidades. Mas nós queremos que mais pessoas aprendam o que nós estamos aprendendo aqui. Que mais pessoas sejam libertas por aquilo que nós estamos estudando na palavra. É isso que nós queremos. Eu acho que todo cristão que nasceu de novo, ele tem esse desejo, irmãos. E até a partir da sua casa. Quando você olha para o teu pai que não é salvo, quando você olha para a tua mãe, quando você olha para os seus parentes, quando você olha para aquele amigo que você gosta, aquela pessoa que você gosta, irmão, você não sente nada. Não é possível que nós não sentimos nada. Nós olhamos, por isso que nós insistimos, irmãos? A gente insiste. Chega uma hora que é o Espírito Santo que vai fazer. Mas nós temos que insistir. Isso demonstra a nossa preocupação com o reino de Deus. Demonstra que nós queremos que essas pessoas, elas venham ser agregadas à nossa comunidade. Ser agregadas à igreja, ao corpo de Cristo. Amém? Esse é um coração de missionário. Na próxima aula nós vamos falar do propósito da missão, que é a glória de Deus. Nós vamos bater em cima desse tema. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, o Senhor tem nos instruído, Senhor, na Tua palavra. Os olhos dessa igreja para a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, ela tem nos libertado, ela tem, Senhor, nos trazido uma paz, uma convicção tão grande, Senhor. Não são só letras, Senhor, aqui nesse papel, Senhor, aqui nesse livro, não são só letras, são palavras de vida eterna, Senhor. Essas palavras têm mudado a vida de homens e mulheres em toda a existência humana, Senhor. O Senhor Deus foi o primeiro missionário que ia todos os dias evangelizar o primeiro homem, Adão.
Depois o Senhor enviou o seu Filho como missionário aqui nessa terra, desconstruindo, quebrando paradigmas, amando, curando, ensinando, ó Pai, os homens. E por meio do Espírito Santo, o Senhor tem enviado como missionários a sua igreja. A sua igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, tem cumprido essa missão. Ou está tentando cumprir, Senhor. Nós queremos cumprir a missão que o Pai começou, que o Filho continuou, e ensinando para que nós continuássemos a cumprir essa missão. Levar o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor Jesus disse que o fim não viria antes que o Evangelho fosse proclamado a todos os 4 cantos da terra. E assim será, Senhor, nós cremos. E como será feito isso? Através da sua igreja. A sua igreja levará o Evangelho, as boas novas a todas as pessoas, a todas as nações. E então virá o fim. Então virá o fim. Ah, Senhor, o Senhor tem levantado muitos homens e mulheres. Por isso eu peço que o Senhor nos capacite, Pai. Porque em todas as gerações o Senhor levantou homens e mulheres para proclamar o teu Evangelho puro, simples, verdadeiro, sólido, que tem transformado vidas, Senhor. Porque nós vemos, Senhor, um falso evangelho que, em vez de transformar, tem feito o homem mais filho do inferno do que já era antes. Mas nós, Senhor, somos incumbidos, temos a incumbência de levar a verdade a todas as pessoas. Nos dá um coração, Senhor missionário. Nos dá um coração, ó Pai, com motivos corretos, para glorificar o nome do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos?